Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SBD Cast, o podcast da Sociedade Brasileira de Diabetes que visa levar informação de qualidade para os quatro cantos do Brasil. Hoje a gente vai falar sobre como superar hipoglicemia e hiperglicemia de forma rápida e segura, da forma correta. Um dos temas aí mais pedidos da nossa audiência. Eu sou Fred Prado, tenho diabetes tipo 1 há mais de 10 anos, conduzo as redes sociais Vida de Diabético. E quem está comigo é o Dr. Fernando Valente, médico endocrinologista, professor universitário, que tanto nos ajuda aqui. Doutor Fernando, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, e vamos falar sobre esse assunto, esse tema tão importante, como superar aí essa hipoglicemia e hiperglicemia. Primeiro a gente podia conceituar, né, o que é hipo, o que é hiper, para a galera se situar. Perfeito, Fred. Olha, tudo bem? Como é que você está? Tudo massa, graças a Deus. Massa. Então vamos lá. Então, olha, hiperglicemia, açúcar alto no sangue. A gente considera, então, já falamos nisso em outros episódios aqui, né? O valor adequado até 180 miligramas por decilitro. Acima de 180 é alto em qualquer horário, tá? Mas também o valor que a gente considera alto depende da situação, né? A pessoa que está sem comer, a gente tenta deixar numa faixa mais baixa, né? Entre 80 e 130, por exemplo, ou 120. Isso é muito variável de pessoa para pessoa, dependendo do risco de hipoglicemias, de complicações, de número de medicamentos, etc. Mas vamos falar aí de modo geral, acima de 180 é uma hiperglicemia, acima de 250 é algo que começa a ser um pouco mais preocupante, tá? E hipoglicemia, açúcar baixo no sangue, que a gente considera já abaixo de 70 miligramas por decilitro de açúcar no sangue, sendo que um valor um pouco mais preocupante é abaixo de 54, que seria já uma hipoglicemia moderada, certo? Então, entre 54 e 70, 69, seria hipoglicemia leve, certo? Abaixo de 54, moderada, e se isso causar uma alteração na pessoa a ponto dela não conseguir sair da hipoglicemia sozinha, independente do nível de açúcar no sangue, é o que a gente chama aí de hipoglicemia grave, ou nível 3, certo? Severo, né? Está ali abaixo do 54, né? Mas a diferença entre a moderada e a grave é isso, é a incapacidade da pessoa sair sozinha desse valor mais baixo. E aí pode estar desorientada, ou pode estar confusa, ou perder a consciência, desmaiar, né? Ou ter convulsão, e assim por diante. Então, é isso que a gente vai conversar hoje, né? E aí você é professor disso, né, Fred? Porque você vive isso todo dia, né? Na pele. Então, conta um pouquinho Há mais de 10 gente, anos. como é que você faz? Show. Então, eu tenho diabetes desde os 22 anos, hein? Portanto, são 11 anos com diabetes tipo 1 e Já tenho uma falou, revelou a oportunidade aí idade. de... Tá vendo? Não parece, mas é isso aí, pessoal. E eu tenho a oportunidade de estar na internet, né? Então, contato com muitas pessoas e esse tema é muito em função disso, né? Muitas pessoas ainda têm dúvidas como superar a hipoglicemia da forma correta, né? Porque, de fato, é uma situação desesperadora. O seu corpo ali entra numa situação emergencial e você vai querer comer tudo que vem pela frente. E até a gente faz vários memes e brincadeiras dizendo, né, que se você está com hipoglicemia, meu amigo, em especial aquela de madrugada, sai da frente que você come até o reboco da parede. Você come o mercado do mês. E é isso que a gente quer evitar, né? A gente não quer ter essa correção incorreta da hipoglicemia. Mas como é uma situação desesperadora, a sua racionalidade sai de jogo, né? Vai no irracional, meu amigo. O que você vê pela frente e as combinações mais exóticas possíveis, você come, né? Você come feijão. O pessoal, de vez em quando eu faço a brincadeira, né? Qual foi a maior maluquice que você fez na hipoglicemia? O pessoal relatou cada coisa. Feijão com pão, sacou? O que você vê pela frente, você come. Porque a questão do racional não vai. E é o que ele não tá nem com hipoglicemia, hein? Imagina. Feijão gelado da geladeira, sabe? Você pega Nossa, ali na velho. hora. Um pãozinho. Maravilhoso, maravilhoso. Mas eu, há muito tempo, já descobri que o meu jeito
o pessoal todo sabe da internet, né, que eu falo muito isso, é caixinha de suco de uva. Para mim é a forma mais gostosa, mais rápida de corrigir, porque a gente sabe que uma situação emergencial como a hipoglicemia, você precisa sair dela rapidamente, e a forma mais correta é você ingerir açúcar líquida, né, glicose líquida, que tem algumas formas que a gente vai comentar aqui, mas a caixinha de suco para mim ali, ela tem 23 gramas de carboidrato, que é mais do que suficiente para que eu possa sair da hipoglicemia. Em geral, eu saio com 15, né? Então tem uma margenzinha até a mais aí para poder sair. É gostoso, eu sei que se eu tomar aquela caixinha de suco, eu vou parar o que eu estou fazendo, respirar, controlar a respiração, né? Porque a gente, na hipoglicemia, fica muito abafado, fica nervoso. Eu sei que aquela caixinha é suficiente para que eu possa sair da hipoglicemia e vou sair. Depois de uns 5, 10 minutinhos, eu já costumo me recuperar. É assim que eu faço. E é assim que eu ensino para todo mundo. É uma excelente forma de sair da hipoglicemia. É isso mesmo, porque quando o valor do açúcar no sangue está baixo, isso gera ansiedade, né? Porque você deve ouvir muito aí das pessoas o medo, né, de perder a consciência. Então, acho que primeiro conceito importante, Fred, é saber reconhecer, né? Reconhecer esses momentos assim de hipoglicemia, quais são os sintomas da hipoglicemia, que pode até se manifestar de modo diferente para você ou para outra pessoa que tem diabetes. Em geral, até a hipoglicemia se manifesta da mesma maneira naquela pessoa, mas pode ser uma maneira diferente da que manifesta para você. Então, acho que a primeira coisa interessante aqui é a gente prestar atenção nisso, né? Que pode dar palpitação, pode dar tremor, pode começar a suar, ficar pálido, o raciocínio ficar um pouco alterado, ouvir uma confusão para raciocinar. E aí você tem que identificar isso, se der para medir, melhor, mas também nem sempre é possível fazer essa medição. A pessoa, às vezes, não tem a fitinha ali, não usa sensor. Então, eu acho que um outro conceito importante aqui é na suspeita de uma hipoglicemia e incapacidade de medir ou impossibilidade de medir, é sempre melhor comer alguma coisa. E é isso, é comer alguma coisa, né, de preferência aí que tenha um açúcar que tenha uma rápida absorção, certo? Porque se você tiver com 30, você vai para 130 e ou você vai até menos, você vai para 80, você vai subir 50 pontos, né? Você vai para 80 e vai ficar bem. Se você tiver com 150, você vai para 200, certo? E isso é menos ruim, muito menos ruim do que se você ficar lá com hipoglicemia e achar que não tem certeza, então não vai comer nada, certo? Então, na dúvida, tratar como hipoglicemia. Aprender a reconhecer, medir essa glicose, se possível, certo? E num momento posterior, você também precisa comer alguma coisa que te sustente naquela glicose fora da hipoglicemia, certo? Porque dependendo do motivo, e aí que também precisa tentar identificar qual o motivo que levou a essa queda do açúcar no sangue, né? Se é insulina demais, ou se foi uma dose inadequada porque você está fazendo exercício, enfim, identificar o motivo é importante, né? Mas se você só come os 15 gramas de carboidrato e está com dose de insulina basal, que é aquela insulina que dura lá, cobre o dia todo, né, mais alta, você vai voltar a ter queda do açúcar no sangue. Então você precisaria comer alguma coisa que te sustente fora disso, né? Porque se você aplicou a insulina basal e é uma insulina prolongada, naquele momento você vai ficar mais vulnerável, né? Mas eu acho que é interessante isso que você falou da saída aguda, daquele primeiro momento. Realmente, isso varia muito, mas em geral são 15 gramas de carboidrato, né? Que pode ser aí o suquinho,
200 ml de suco, por exemplo. Tem gente que toma 200 ml de suco de laranja e coloca 2 colheres de sopa de açúcar. Né? Vai para 250. Não, é aí só... não dá. Não dá. Só os 200 ml de suco de laranja ali já é mais do que suficiente para te tirar da maior parte das situações de hipoglicemia. Ou então, um refrigerante convencional, que tem açúcar. Também não adianta você tomar um refrigerante zero nesse momento, porque nesse momento você quer o açúcar para te tirar dessa situação, certo? Ou também, né, existem outras maneiras. Você pode comer aí umas 3, 4 balas moles, ou pode comer Melzinho, né? O pessoal usa. Exato, 2 sachezinhos de Rapadura, água com açúcar. O pessoal usa água. bastante isso. Isso, você pode colocar uma colher rasa de açúcar, né? Dissolver em água e tomar, certo? Ou 3 sachezinhos de mesa desses Tem uma galera mais natureba, assim, que usa frutas, né? Então, eu vejo muito utilizando maçã, que tem em torno de 15 gramas de carboidrato, uma banana também pequena. Tem um pessoal que corrige com fruta. Talvez não seja a forma mais rápida de converter em glicose, né? Porque tudo que é sólido demora um pouquinho mais para chegar lá, mas é uma forma bacana também. O que é que você acha? Sim, Fred, é uma possibilidade. Eu acho que aí depende da gravidade da hipoglicemia, certo? Então, por exemplo, quem usa o sensor e a glicose é medida, está abaixo de 54, com a seta para baixo, ou verticalmente a 45 graus. Não dá para comer fruta nesse momento. Não dá para comer uma maçã, uma banana. Tem que partir para um açúcar de absorção rápida. Tá? Agora, a pessoa está se sentindo bem, mediu, deu menos de 70, mas a seta está para cima. Tá? Bom, é outra situação, certo? Então, pode. Tá? Ou se você não tiver nada, também pode. Tá? Também pode. Sim, perfeito. Mas então eu acho que é uma possibilidade, né? Quem não gosta não precisa ficar se entupindo ou tomando açúcar puro, não precisa. Mas é uma E lembra, situação que deve ser evitada, né? Hipoglicemia, e se tiver muito baixa, realmente precisa ser corrigida rapidamente, mas não excessivamente, que é um outro ponto, né? Para a gente tomar um pouco de cuidado, porque naquela ansiedade a pessoa pode ingerir uma quantidade muito alta. Até se está uma hipoglicemia, um valor abaixo de 54 com a seta para baixo, já é um indício que a gente tem que dar 30 gramas de glicose, viu, Fred? 15 para acertar o número e 15 para endireitar a seta, certo? Mas para perfeito. isso, para quem tenha essa possibilidade de usar o sensor. Beleza. Ó, lembrando, a gente tem um episódio do SBDcast sobre hipoglicemia, tá? A gente recomenda que vocês vão lá ouvir, né, assistir também lá através do YouTube, que a gente fala mais detidamente sobre hipoglicemia. E lembrando que a hipoglicemia é uma situação emergencial. Então, você precisa rapidamente agir ali, porque é uma situação que o seu corpo está precisando rapidamente de glicose, né? Então, você precisa sair daquela situação o mais rápido possível. Então, muitas vezes, um refrigerante não é a coisa mais saudável do mundo, uma caixinha de suco não é a coisa mais saudável. Meu amigo, nessa hora, você não está muito preocupado com isso, não. Preocupe com sua vida e sair dessa situação o mais rápido possível. Beleza? Conceito importante aí. Certamente não é isso que vai tornar você menos saudável, tá? É uma situação emergencial e a gente precisa agir da forma correta. A gente falou também o quanto que é individual isso, né? Tem pessoas que saem com 10 gramas de carboidrato, em especial crianças, né? Que tem um peso menor, ou pessoas que têm mais resistência à ação da insulina diferente, né? Pessoas que precisam de mais. Mas em geral é 15 gramas. Você tem a regra do 15, 15, 15, né? Você utilizar aí 15 gramas de carboidrato, esperar 15 minutos, e a depender de como esteja, você ingerir de novo mais 15 gramas de carboidrato. E uma coisa que permeou aqui as minhas anotações foi: hipoglicemia todo dia não é uma coisa normal não, viu, gente? Se você está tendo hipoglicemia todos os dias, tem coisa errada aí. Ou você está hiperinsulinizado, ou seja, você não precisa ficar comendo também de 3 em 3 horas para evitar hipoglicemia, não. Eu vejo muitas pessoas fazendo isso. Se você está precisando comer de 3 em 3 horas,
é sinal de que você está com mais insulina disponível no seu corpo do que deveria, em geral a basal. Então, vá para o seu médico para que ele possa fazer ajustes. Não é normal você ter hipoglicemia todos os dias. É natural por você ter diabetes e, obviamente, você eventualmente vai errar na mão. Ou você vai aplicar mais insulina rápida num bolos, por exemplo, do que você vai comer, ou você vai aplicar mais insulina rápida para corrigir, por exemplo, e você, naquele momento, vai ter hipoglicemia, beleza. Mas se você está tendo hipoglicemia toda madrugada, está tendo hipoglicemia toda hora antes de chegar numa refeição, significa que você está com mais insulina disponível do que deveria. É sim, importante fazer ajuste aí, porque você está com excesso de insulina em seu corpo disponível e, por consequência, você está precisando colocar mais glicose, ainda que sem fome. Isso é muito ruim, você não precisa desse ciclo vicioso aí. E eu tenho alguns alunos, sabe, que tem tanto medo de hipoglicemia que tendem a se manter em hiperglicemia, sabe, doutor Fernando? Ou seja, ele tem uma hipoglicemia tão forte que às vezes convulsiona, que tem uma situação tão ruim que precisa ir para emergência, que gera um trauma nele. E ele fala, eu não quero ter isso mais nunca na minha vida, e ele tende a ficar com hiperglicemia. E aí, o ruim é o seguinte, quando dá 150, 130, que é uma glicemia ótima, uma glicemia normal, ele já acha que a glicemia vai cair, começa a corrigir. Então, isso é muito ruim também, né? Ou seja, você tem um evento traumático assim, e você não saber como agir, isso pode gerar uma situação ruim para frente. Então, a gente precisa conversar também sobre isso para que as pessoas comecem a perceber que você está com a glicemia em 90 e 80 estável, tá bom demais, está com a glicemia em 100, não precisa ficar ansioso achando que vai cair, não. Se você está com a basal ajustadinha e entende os conceitos certinho de duração de insulina, né, pico de ação de insulina, você vai ter uma glicemia mais dentro da faixa-alvo, que foi até algo de um podcast nosso também. Professor é professor, né? Nada como viver isso, né, Fred? Mas olha, só colocando então alguns pontos aí, essa pessoa que teve um trauma com hipoglicemia, né? Realmente quem passa por um episódio de hipoglicemia grave é um pouco assustador, né? Até para os familiares. Então, nesses casos, eventualmente, o médico pode considerar realmente aumentar um pouquinho essa faixa considerada ideal, certo? Não aquele 80, 120, 130, mas eventualmente deixar entre 90 e 140, ou 100 a 150, por exemplo, uma pessoa mais idosa, tá? Para que realmente não ocorra isso. Mas também não podemos ir para o outro extremo, né? Aquele valor muito aumentado de açúcar no sangue, porque aí o risco passa a ser muito alto. E pode acontecer, viu, Fred? Daquela pessoa que o corpo está tão acostumado com 250, 300, e ela está ali com 90 passando mal, tendo alguns sintomas de hipoglicemia. Isso não é frescura, né? A gente sabe que existe uma adaptação ali no cérebro para evitar que haja uma enxurrada de açúcar para o cérebro. O cérebro fecha algumas portas, né, os receptores para a entrada do açúcar no sangue. Então, quando está 80, 90, essas pessoas podem passar mal mesmo. E aí, o que a gente tenta? A gente tenta deixar um alvo não tão baixo para que essa pessoa vá se adaptando novamente. Né? Então, muitas vezes a gente, ao invés de deixar o 7% da glicada para essas pessoas, a gente deixa um pouquinho mais alto para que ela não passe mal nessa condição. Tá? E enquanto você falava, eu fui lembrando de algumas coisas. Né? Eu acho que alguns recados importantes. Primeiro, a pessoa que tem diabetes e usa insulina, ela precisa estar sempre preparada, ela precisa sempre estar com algum alimento ali ao alcance, porque pode acontecer realmente. E aí o que você falou, né? Olha, é natural, ou seja, é esperado que alguma hipoglicemia exista. Aqui, né? ó. Até gravando episódio tem uns cachês de suco do lado, viu? É isso que é um cara bem preparado, certo? Porque realmente pode acontecer, um dia não é igual ao outro, né? Mas, por exemplo, o ideal é que isso aconteça menos de 4% do tempo, que é o que a gente chama do tempo abaixo do alvo, que o dado que o sensor dá. E menos de 1%
nessa hipoglicemia moderada ou grave, né, que seria abaixo de 54, menos de 1% do tempo. Então, alguma hipoglicemia pode acontecer, mas se ela tiver realmente com uma frequência maior, precisa ajustar a dose de insulina, realmente essa coisa de ficar comendo de 3 em 3 horas, se não tem hipo, se atrasa a refeição, tem hipoglicemia, isso é um indício de que a dose da insulina basal está elevada, certo? Ou então a gente, para quem tem diabetes tipo 2, tem que mexer no remédio sulfonilureia, que também dá hipoglicemia. E pode ser também, Fred, porque a pessoa consumiu álcool ou não diminuiu a dose de insulina para o exercício, ou também não comeu o carboidrato para o exercício. Né? Então é sempre importante que for tomar álcool, ter esse cuidado, medir com uma frequência maior, não ingerir álcool sem ou ficando sem comer nada, né? E o exercício aeróbico, ele pode baixar a glicose, isso é ruim para quem tem hipoglicemia, mas é uma ferramenta, é um tratamento, por exemplo, para você tá ali, come, né? Tá com açúcar alto depois de comer e tal, você fala, eu posso, né? Tô com 200, 220, vou fazer uma caminhada. É um remédio para tratar essa hiperglicemia pós-refeição, certo? Como a gente Claro, já comentou até em só episódio. complementar, precisa tomar Diz. um pouco de cuidado, né? Que tem aquele exercício de alta intensidade, curta duração, anaeróbico, que pode aumentar o açúcar no sangue. E aí é uma outra conversa que a gente precisa, né? E vai ter num outro momento, até com o educador físico. Lembrando que a gente já comentou antes, né, da importância do exercício físico, da atividade física, né? E obviamente que se o seu corpo está mais ativo, ele está mais aberto para receber, né, a insulina, para absorver a insulina. E a sua demanda por insulina é menor. Então, se você está com uma insulinoterapia, ou seja, com a quantidade X de basal e a quantidade X de aplicações de rápida, e você passa a ficar ativo fisicamente, a sua demanda por insulina tende a diminuir. E, obviamente, que você vai precisar ajustar isso, porque senão você vai ter hipoglicemia em função desse excesso de insulina disponível. E o nosso tema foi hipoglicemia, como sair de hipoglicemia rápido, de forma segura e eficiente, né? Rápido. E vamos falar de hiperglicemia, então, rapidinho. Ou seja, estou com a glicemia ali acima de 180, em especial acima de 200, 250. O que é que eu faço para corrigir ela? Ou seja, achei esse número, meu Deus do céu, né? Não vou nem falar daqueles outros, não, de 300, 400, então aí foi desastroso. Mas o importante é trazer ela para o mais próximo dentro da faixa alvo, né? Em especial o valor de referência que é o 100. Como que faço aí para poder baixar essa glicemia o mais rápido, de forma rápida e segura? Inclusive é uma das coisas que a gente já comentou até em outros episódios, né? De chá que baixa a glicemia, etc. Que não existe nenhuma comprovação científica, né, de que ajude. Mas que a água é um poderoso aliado também nesse processo. Fala um pouquinho aí. Verdade, Fred. Quando você fica com açúcar alto no sangue, isso puxa água, né? E a pessoa perde mais água pela urina. Então ela pode até desidratar mais facilmente, certo? Você precisa beber mais água até para se manter bem hidratado e evitar complicações agudas, certo? Então é muito importante você manter uma boa hidratação, tá? Você entender por que deu, da mesma forma, por que deu a hipo, por que deu a hiperglicemia. Você comeu alguma coisa que é um açúcar de absorção rápida, você aplicou insulina, porque de repente, se for um açúcar de absorção rápida e você já aplicou insulina, dali a pouco ele já cai. Então, precisa monitorizar, precisa ficar atento. Mas a melhor forma realmente, né? Claro, o exercício físico, eu já citei aqui, mas você precisa ajustar a dose de insulina de ação rápida ou ultra rápida, melhor ainda, né, para aquilo que você está comendo e também sincronizar os momentos. Porque se você come e depois de uma meia hora você vai aplicar insulina, que ainda demora uns 15 minutos para fazer efeito, quer dizer, vai ficar totalmente fora desincronizado e você vai ter uma hiperglicemia, uma elevação do açúcar no sangue porque está comendo, e depois vai ter uma hipo,
porque já absorveu isso que comeu e a insulina ainda está funcionando de maneira muito ativa, certo? Então precisa também sincronizar a ação da insulina com o momento da refeição. Como é que você faz, Fred, para sair dessa situação? De hiperglicemia? Isso. Então, o fator de sensibilidade, né, você dominar ali primeiro, ou seja, quanto uma unidade de insulina baixa em pontos da sua glicemia. Então, no meu caso, por exemplo, é que uma unidade baixa 50 pontos, né? Então, eu sei que se eu aplico, isso eu acho, depois de uma refeição em torno de 250, eu vou aplicar a regra de 3 e aplicar 3 unidades para chegar ela em 100. Então, a gente que tem diabetes precisa saber, é a insulina que baixa a glicemia, né? E associado a isso, eu vou beber bastante água, porque a gente sabe que ajuda também a diluir a quantidade de glicose aí, e a sua glicemia mais rapidamente volta ao normal, né? Volta dentro da faixa alva. Confesso que eu não acho, quando eu acho perto de 200, assim, é porque realmente eu errei na contagem de carboidratos, né? Eu comi alguma coisa ali fora, mas como eu tenho muita rotina, em geral, ali fica dentro da faixa-alvo, que a gente já conversou, mas, de vez em quando, eu estava vivendo isso, né? Estava jogando futebol de areia, futevôlei, e aí o treino HIIT é um treino que faz com que a glicemia suba muito, velho. Para mim, eu precisava aplicar insulina rápido. Até eu descobri isso, minha glicemia estava bombando, e voltando do treino com 250, sem entender, eu falei, eu não comi nada, velho. Porque aquele tipo de treino fez com que minha glicemia subisse. E aí, obviamente, eu não precisava... E nesse caso específico, eu não poderia aplicar a quantidade de insulina normal, porque o meu corpo estava aberto, o meu corpo tinha acabado de sair de 2 horas de exercício físico, e esse aí, obviamente, que a gente está falando no nível mais avançado, né? E eu apliquei menos insulina do que deveria, porque senão eu ia ter hipoglicemia. Mas é o que a gente conversou, o que baixa a glicemia é a insulina. Resta saber a dosagem certinha que você vai aplicar para chegar no nível que você quer, para que você também não tenha hipoglicemia, né? Que é tão ruim. Tão ruim quanto, né? Esses picos e vales que a gente quer evitar, tanto a hiperglicemia quanto a hipoglicemia. Perfeito, Fred. É isso aí, acho que a gente conseguiu falar aí bastante coisa, né? Show. E em relação ao DM1, para mim está muito claro, mas e DM2? Fiquei curioso agora. Achei um DM2 que, em geral, não utiliza insulina ou até utiliza uma insulina basal, doutor Fernando. Sei lá, depois do almoço ele achou uma glicemia muito alta. O que é que ele poderia fazer? Precisa necessariamente, se isso se repete, é um padrão, aí precisa fazer ajuste no tratamento. Mas se não for, tem como ajustar isso? Precisa ajustar a alimentação. Às vezes a pessoa, por exemplo, acha que, bom, nós estamos falando aqui que fruta é boa, né? E a pessoa come, não é tão infrequente, a pessoa come 4, 5 mexericas depois do almoço. Bom, vai subir, é uma quantidade que a gente falou lá que é tiro e queda para sair da hipoglicemia, né? Vai dar uma bombada, então tem que melhorar a alimentação e também avaliar o tratamento. Às vezes com insulina, às vezes com os comprimidos, ou com injeção que não seja insulina, ajustar, se isso estiver acontecendo de maneira consistente, precisa realmente modificar o tratamento, porque não é toda pessoa que está ali com insulina para baixar aquilo na hora, né? Então a gente tem que analisar se isso se repetir de maneira consistente, precisa modificar o tratamento e olhar para essa glicose pós-refeição. Tem medicamentos específicos para tratar a glicose depois da refeição também. Tá? Mas eu acho que é um contexto. A pessoa pode estar estressada, pode não ter dormido bem, está sedentária, está acima do peso, e melhorando o peso vai baixar um pouco. É um conjunto, né? A alimentação é muito importante e o medicamento é muito importante também. Show de bola. Então, missão cumprida. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo aí, aprendi bastante. E é isso, pessoal. A gente se vê aí no próximo episódio do SBD Cash. Um abraço. Abração.